Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar aqui nosso webinar, o segundo webinar, o desafio do autogerenciamento em momentos de crise. Eu queria passar a palavra inicialmente ao Boa noite, colegas. Meu nome é Augusto Takashima, vice-presidente da SBA. E, em nome da diretoria da SBA, gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes e aos palestrantes. A SBA está sempre ao lado do anestesista. A SBA sempre esteve e sempre estará ao lado do seu membro. Entretanto, devido às implicações do Covid-19, esse conceito que antes na SBA tradicionalmente era feito de uma forma física muito presente através dos eventos regionais e através do Congresso Brasileiro de Anestesiologia e dos cursos do Núcleo SBA Vida, principalmente o curso SAVA, esse conceito precisou ser redefinido em um curto espaço de tempo. E para isso, a SBA usou as plataformas digitais, os recursos online, para se fazer presente ao lado do anestesista. Semana passada, nós realizamos o primeiro webinar, Covid-19 e a proteção do anestesiologista, com 1.600 participantes de todo o Brasil e de alguns países do mundo. Hoje, nós estamos realizando o webinar, o desafio do autogerenciamento no momento de crise, com foco no desenvolvimento pessoal. Na quinta-feira, nós teremos a segunda edição da proteção do anestesista e Covid-19, com a participação do Dr. Tanaka, de Stanford, com a participação da doutora Paula Migues, uma médica espanhola, e nós iremos atualizar sobre as novas orientações em relação à proteção do anestesiologista. Na semana que vem, nós teremos o webinar com a participação especial da presidente do ASA, doutora Meridel, que irá nos abrilhantar e irá compartilhar a experiência americana nesse sentido. Hoje, nesse evento específico, Desafio do Autogerenciamento em Momento de Crise, nós teremos a moderação do Dr. Rogério Nunes, presidente da SBA, e com o meu auxílio. Os palestrantes serão o Dr. Marcos Albuquerque, vice-diretor científico, tem realizado um excelente trabalho nessa pasta, e dentro das suas atribuições, ele também estuda muito a questão do desenvolvimento pessoal. Ele tem um genuíno interesse no assunto, está apto a nos orientar em relação a esse tópico. É preciso destacar também que o Dr. Marcos Albuquerque foi o mentor do webinar de hoje, graças a ele que nós estamos tendo essa oportunidade. O senhor Gerson Luiz Zimmer e Roberto Zimmer, eles irão palestrar hoje e serão apresentados de forma adequada pelo Dr. Rogian ao longo desse evento. Como orientação geral, a sua câmera e microfone eles foram desativados. Na base do seu monitor existem duas ferramentas. Uma ferramenta de bate-papo, onde você pode interagir com todos os colegas e palestrantes. Você pode postar os seus comentários, mas nós solicitamos que as suas perguntas sejam direcionadas para outra ferramenta que encontra ao lado, que seria a ferramenta específica de perguntas e respostas. Através dessa ferramenta, nós iremos gravar todas as perguntas e aquelas que não forem respondidas ao longo desse webinar, elas farão parte do nosso... Elas serão compiladas para a posterior resposta. Em caso de problemas técnicos, por favor, feche seu browser, reinicie o webinar e talvez aproxime-se do roteador. Atualmente, a velocidade da internet está oscilando muito no Brasil e talvez seja necessária essas manobras. Esse webinar será gravado e estará à disposição em 48 horas. O primeiro webinar já está disponível sobre a proteção do anestesista e Covid no site da SBA. Por fim, essas orientações de discussão de hoje são recomendações e não substituem medidas do Conselho Federal de Medicina e suas regionais, bem como as do governo. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Rogian, que irá conduzir esse webinar.
Queria só checar o áudio, está tudo ok? Está ok o áudio? Bem, okay. Então eu queria dizer que o autogerenciamento ou domínio pessoal é a habilidade de manter o equilíbrio interno em qualquer situação. E principalmente porque ela gera um empoderamento e também a autoconfiança que são necessários para que a gente possa lidar em situações de conflito. O primeiro palestrante é o Gerson Zimmer, um palestrante Roberto Ziemer e, ao final, Marcos Albuquerque. Eu queria passar a palavra ao primeiro palestrante, o Gerson Zimmer, que fala sobre as 4 inteligências pessoais. Houve uma falha no som, Rogério. Talvez, acho que os colegas eles não puderam escutar, mas poderia repetir a última parte? Então, nós falaremos aí como é que está o som. Pode conduzir, Takashima, enquanto eu resolvo o som. Certo. Bom, agora então nós iremos passar para a palavra ao Dr. Roberto Zimmer, que irá apresentar a primeira palestra agora do nosso webinar. Na verdade, a primeira palestra será do Gerson. Gerson, tá certo. Então, desculpa, Rogério. Tudo bem? Ótimo. Ótimo. Estou conseguindo mostrar aqui, tudo bem? Tudo ok. Tudo ok? Bom, a primeira questão que eu gostaria de trazer aqui para ver se eu consigo posicionar aqui. Está aparecendo o... Bom, como é que eu estou me sentindo nesse momento que envolve toda essa situação, né? Se nós olharmos para esse momento, que sentimento que mais vem à mente? Sentimento que mais rodeia todos nesse momento que ficamos imersos a essa situação que gera um desconforto bastante grande para todos, né? E precisamos entender e perceber que existe 2 jogos que nós estamos jogando, né? Existe um jogo externo, que é um cenário que nós não temos controle, é um cenário político, é um cenário econômico, é um cenário do ambiente de trabalho, que é desafiador, por assim dizer, mas tem um jogo interno que a gente está jogando. Entender o jogo interno que eu estou jogando é o grande objetivo dessa noite, né? É perceber de que forma eu estou indo a esse campo de batalha, que é uma batalha para muitos. Alguns estão em casa e o médico, nesse caso, tem um desafio maior, porque precisa estar atendendo a população e precisa estar bem, né? Como é que eu consigo estar bem nesse momento? É necessário olhar para esse jogo interno que cada um está jogando. E dentro desse jogo interno tem um diabinho e tem um anjinho. Tem um lado que é o nosso potencial, que é o melhor que cada um tem, mas também tem uma voz interna que cria desconforto, que cria desamparo, que cria N situações que o Roberto vai poder aprofundar mais à frente quando vai falar desses níveis de consciência que nós atuamos e no momento de crise a gente acaba regredindo, por assim dizer. Entender, então, esse momento implica entender também o que Elizabeth Kubler-Ross trouxe como fases do luto.
No primeiro momento, as pessoas negaram a situação e muitos não tomavam consciência. Mesmo eu fiz algumas postagens sobre a situação e muitas pessoas disseram, não, isso aqui não existe. No segundo momento, muitos ficaram com raiva. Muitos ficaram com raiva e talvez muitos ainda estão com raiva nessa situação. Depois da raiva, vem um terceiro momento, que é justamente procurar barganhar essa situação. É importante que estejamos atentos a essas fases, porque são fases psicológicas que nós estamos passando como indivíduo, e como eu reajo a essas fases, ou ajo nessas fases, é um ponto de saúde mental também. E por isso que depois da barganha vem uma tristeza, vem uma depressão, vem um sentimento de impotência muito grande, até que efetivamente nós temos uma aceitação da situação e começamos a usar o melhor que cada um tem para isso. Durante esse processo, a gente vai estar oscilando por esses sentimentos, por essas fases, e é importante que tenhamos consciência para que não ficamos presos numa delas, né? Os cenários, as discussões que vêm, todas elas nos levam a um desamparo com relação a isso, e é importante entender e tomar consciência e ver como eu estou agindo para que esse meu jogo interno não complique ou não gere maiores problemas no jogo externo. Muitos disseram, esse vírus não pega, não tem o santo forte, isso foi invenção. Outros, né, quanto isso vai custar, também meu trabalho, isso foi planejado por alguém, eu estou buscando culpados nessa fase. E aqui na fase da raiva existe uma fase de buscar culpados, que se divide em vítimas e algozes. Já barganha, eu estou tentando achar caminhos, mas eu não sei muito bem como achar caminhos nisso. Para cair numa fase que realmente é uma fase de entender que é um momento de dor. E os anestesistas são especialistas em dor, né? Mas existe uma dor aqui que é uma dor psicológica, que é talvez de não entender e não sabermos qual é o próximo passo, onde é que vai parar, quando vai chegar. Nós não temos essa informação clara e ninguém talvez tenha uma informação precisa de quanto tempo vai durar, ou quais são as consequências totais. E quando nós aceitamos essa realidade, né, que todos estamos passando por ela, cada um na sua função, e começamos a juntar forças, e talvez esse é o grande desafio, o grande aprendizado, é nós juntarmos forças, e aí o que define essa capacidade humana da solidariedade é o que pode e deve ser estimulada, para que a gente consiga vivenciar melhor esse momento e aprender o que tem para aprender nesse momento, né? Porque a essência do ser humano é essa capacidade de dirigir a própria vida, né? O que define ser humano é uma capacidade de agir. O animal e os robôs reagem. E aí, que escolhas nós estamos fazendo a cada momento, a cada dia, a cada hora, para que possamos estar conscientes disso e dar o nosso melhor, cada um no seu lugar, né? E aí, o que existe? Entre um estímulo e a resposta, se olharmos esse estímulo e essa resposta hoje que temos, eles são muito desafiadores, há uma liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha, ela está diretamente vinculada ao grau de consciência que eu tenho do meu jogo interno, né? Como eu estou jogando esse jogo interno, né? E a consciência da liberdade que temos de agir, reagir, né? Essa capacidade de escolher que caminhos vamos seguir. O que ajudou a humanidade ao longo do tempo a sobreviver não foi por ser o mais rápido nem o mais forte. Foi que melhor se adaptou nas circunstâncias. É isso se nós olhamos para os homens das cavernas, lá atrás, que fez com que nós continuássemos ou estivéssemos vivos hoje, foi isso. Eles escolheram se unir, né? E criaram possibilidades. Então, o grande chamado desse momento é criar possibilidades em conjunto para que desperte o melhor de cada um e juntos possamos encontrar saídas. A nossa capacidade criativa está sendo posta à prova
e ela vai nos dar a condição de juntos fazermos a diferença, né? Porque aí nós despertamos o potencial que está presente em cada ser humano, e a união disso vai fazer toda uma diferença nesse momento, que é um momento bastante delicado para todos, né? O que as pesquisas mostram? A incapacidade de gerenciar a si mesmo reduz envelhecimento, falta de clareza mental. Então, essa incapacidade de nos gerenciar vai complicar a nossa tomada de decisão. E vocês que precisam, como médicos anestesistas, precisam tomarem decisões difíceis a todo momento. E, nesse momento, a pressão psicológica aumenta ainda mais. Por isso que conseguir essa ancoragem interna é o grande ponto para conseguirmos tomar as melhores decisões que vêm nesse instante, né? E aí, entender as 4 inteligências é um ponto-chave, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. Envolve uma inteligência física, nós precisamos cuidar das nossas emoções, nós precisamos cuidar do que estamos pensando, e nós precisamos cuidar do que vem aí como uma inteligência espiritual que está vinculada a um porquê. A inteligência emocional está muito vinculada a um como fazer. A inteligência mental ao que fazer. E a inteligência espiritual está vinculada a um porquê fazer, né? Viktor Frankl, quando estava no campo de concentração, ele colocou que justamente essas perguntas-chave foram determinantes para quem estava sobrevivendo ou não naquele momento, encontrando sentido para após aquele momento. Então, nesse ponto de inteligência física, nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar de ter uma alimentação saudável, buscar fazer exercícios físicos, buscar ter momentos de repouso adequado, fazer um gerenciamento do estresse e pensamento preventivo. A nossa exposição a tanta notícia, de certa forma, nos complica com relação ao pensamento preventivo, e vai complicar também na questão da administração do nosso corpo. Quando falamos em inteligência mental, buscar fazer um cultivo da autoconsciência, aprender ensinando e fazendo, estudos, formações continuadas, a questão da disciplina, né, é fundamental. Mas, principalmente aqui, é conseguir pensar sobre o que estamos pensando. Perceber que muitas vezes estamos adotando alguns pensamentos que não são nossos, e esses pensamentos adotados tornam-se verdades. Temos muitas informações que vêm de todos os lados, e conseguir ter um pensar mais claro nesse momento tem a ver com essa inteligência mental que precisamos estimular. Também, com relação à inteligência emocional, precisamos cultivar a autoconsciência, né? Encontrar uma motivação pessoal, regular as nossas emoções, trabalhar a empatia, desenvolver habilidades sociais, porque muitas pessoas estão com nervos à flor da pele nesse momento e precisamos olhar com calma para isso e aprender a refletir. E o Roberto vai nos dar mais bases para olhar sobre essa inteligência emocional, quando entendemos os níveis de consciência, entendendo que crença está me modulando, o que eu estou fazendo hoje e por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, porque eu me comporto da forma que me comporto. Tudo isso me ajuda a ter uma clareza mental, que é um fator preponderante para esse momento. E aí o cultivo da autoconsciência envolve as 4 inteligências, né? Está consciente de mim, está me percebendo, né? Isso envolve todas as inteligências, né? Essa apresentação vai estar disponível depois, de forma que vão poder estar acessando esse conteúdo também, né? Nesse momento, nós precisamos ter muita disciplina, muita humildade frente às situações, porque tem questões e respostas que nós não temos, né? E nós precisamos trabalhar muito a nossa autorresponsabilidade, que envolve o que podemos fazer no ambiente que estamos inseridos, é chave nesse momento, para que cada um consiga dar o seu melhor. E a soma do melhor de cada um fará um grande resultado juntando tudo. Os 3 principais elementos da inteligência espiritual, que não está vinculado à religião aqui, pelo contrário, ele está vinculado a uma questão de integridade. Nós sermos fiéis aos valores superiores da nossa consciência, os valores que fazem com que somos guiados na nossa conduta da vida
e que são norteadores para um bem-estar coletivo. Encontrar um sentido naquilo que estamos fazendo é um outro fator que envolve inteligência espiritual. Aqui também envolve escutar essa voz da vocação, desses dons específicos. E entendo que a classe médica, nesse momento, são os grandes guerreiros dessa luta com um inimigo invisível, né? O Lao Tzu, em A Arte da Guerra, escreve: conheça você e o inimigo e não correrás risco em nenhuma batalha. Esse inimigo não é conhecido, talvez, e aí as especialidades médicas podem falar muito mais sobre nós, sobre isso do que eu. Mas entender que jogo eu estou jogando nesse momento e ver que possibilidades eu tenho de escolher o melhor jogo a ser jogado entre essa voz do anjo e do demônio, ou do diabinho, que fica minando muitas vezes, é um ponto de perceber que eu, estando bem, procurando esse ponto interno, vai me dar condições de seguir e fazer um bom jogo quando a gente vai para o jogo externo. Tá? E aí, 3 grandes decisões que comandam o nosso destino. A decisão em que focar. Em que estamos focando, efetivamente, é um ponto-chave que vai comandar o nosso destino. A decisão sobre o que as coisas significam para nós nesse momento é um ponto cada vez mais desafiador. E a decisão sobre o que fazer para criar os resultados que desejamos. E aqui eu entendo e gostaria de parabenizar a diretoria da SBA pelas ações em estar fortalecendo a classe dos anestesistas, porque é fundamental a união de esforços e apoiar todos para que juntos possamos ter os melhores resultados, né? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que essa luta, ela é uma luta que será vencida com o exercício da autoliderança e do domínio pessoal frente a todas as situações de estresse que eu tenho acompanhado e também vivido. Entender as fases do luto me ajuda e tem me ajudado e tem ajudado outras pessoas a entender onde está, qual é o próximo passo que eu vou vivenciar e como ancorar um outro nível de consciência, de não brigar com quem não adianta brigar, aceitar, mas fazer o que deve ser feito. E esse é o chamado para esse momento de tomar as decisões que venham agir em coerência com valores maiores, como é necessário nesse momento, sabendo que talvez muitas das nossas lideranças não estão em harmonia, não estão, talvez, tendo um alinhamento para poder conduzir da melhor forma possível esse processo. Mas cabe a nós, no nosso lugar, fazer o que deve ser feito, o que nos cabe. Obrigado. Passo para você. Muito obrigado. Muito obrigado também, Gerson. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, porque existem diversas perguntas sendo colocadas aqui. Eu vou fazer uma pergunta enquanto o Roberto se prepara na apresentação dele. Então, uma das perguntas que fizeram é o seguinte: como adotar medidas de autoconsciência para reconhecer a melhor saída para não chegar à depressão? Roberto... Se você quiser, eu posso repetir aqui. Como adotar medidas de autoconsciência para reconhecer a melhor saída para não chegar à depressão? Bom, aqui eu acho que o Roberto vai falar um ponto, doutor Rogério, com relação a esse aspecto, que vamos entender que crenças que estão operando naquele momento. As crenças que eu estou construindo ou que eu tenho em mim, e o Roberto vai dar um mapa para isso, talvez vão ser norteadores que me levam a um sentimento de desvalia, né? A depressão me leva a um sentimento de incapacidade, né? É natural que a gente sinta tristeza aqui, né? Que a gente fique... Exato. Mas o Roberto vai falar depois, a gente pode retomar a pergunta nesse caso. O que eu gostaria de colocar só para finalizar? Vamos sentir tristeza? Vamos. Mas não podemos paralisar a tristeza, né? Ela faz parte do processo. Eu só estou liberado desse mal quando eu consigo olhar para ele e deixá-lo ir.
Então, não me apegar a essa tristeza, fazer o que eu posso fazer no meu instante e saber que eu estou dando o meu melhor dentro daquilo que me compete naquele momento. E aí precisa baixar a autocobrança, que é parte do jogo interno. Tá? Mas o Roberto vai falar depois mais, e aí eu gostaria de retomar essa questão depois, junto com o Roberto, para poder falar. Ok? Doutor Rogério, obrigado. Eu vou estar assessorando o Roberto na passagem dos slides, tá? Isso. O microfone liberado para ele, tá bom? Ok, obrigado. Nós temos outros questionamentos, mas aí eu deixo um pouco mais à frente, depois da palavra do Roberto, né? Então, o Roberto Zimmer, ele vai falar sobre os 7 níveis de consciência e os inibidores do desenvolvimento pessoal, os 7 níveis de desenvolvimento psicológico, as raízes biológicas e psicológicas dos medos e como impactam no nosso comportamento, e a metodologia do domínio pessoal. Então, é uma aula um pouco mais estendida, um pouquinho mais de tempo que a do Gerson, e certamente muitas perguntas e questionamentos virão, e nós vamos anotar aqui para fazer logo após a palestra dele e a do Marcos também. Aí nós vamos ter uma discussão sobre as perguntas e também as respostas. Então, eu queria passar a palavra agora ao Roberto Zimmer, para que ele inicie a palestra dele. O Gerson vai fazer a assessoria, por enquanto, aí, enquanto nós começamos. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês, uma honra de ter sido convidado para esse evento. O Gerson vai me ajudar na apresentação. Eu brinquei com ele que, com a idade que eu tenho, a minha dificuldade em trabalhar com instrumentos de conexão via web me obriga a pedir ajuda, né, Gerson? Então, o Gerson vai me ajudar. E aí eu me livro de uma tarefa a mais, né? Eu queria começar falando... pode colocar o próximo. O que é importante olhar para esse momento? Você tem a situação externa, e quando você olha para os jornais, as revistas, né, a internet, tudo que chega a você, você vê um mundo caótico, né? Um mundo sem direção, as pessoas perdidas, um senso de futuro muito ambíguo, muita insegurança sobre o futuro. Mas é preciso lembrar que tudo isso está sendo percebido por alguém. Eu, né? Está sendo percebido por uma mente. Está sendo percebido por uma consciência. E a grande questão nesse momento é como é que eu percebo essa realidade. Qual é o ponto de vista que eu utilizo para interpretar o que está acontecendo. Por quê? Porque as reações emocionais que eu tenho, as decisões que eu tomo no dia a dia, estão completamente relacionadas ao meu ponto de vista, como eu vejo as situações. Então, o próprio Gerson falou sobre escolhas, né, Gerson? E aí a gente lembra um pouquinho da palavra mais ampla chamada livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Significa que você tem a liberdade de escolher como é que você vai interpretar situações e qual é a decisão que você vai tomar com base nessa interpretação. Isso define, primeiro, a sua qualidade de vida, define como você sente a si mesmo, seu corpo, suas emoções, seu mundo interno, e define as escolhas que você faz. E as escolhas que você faz nesse momento, elas vão ter repercussão no mundo e vão criar o seu futuro. Pode ser seu futuro daqui 10 minutos, 1 hora, 1 ano ou 10 anos. Mas toda ação tem uma reação. Então, se você quer plantar um futuro melhor no futuro, você precisa olhar agora qual é a consciência dentro de você que está interpretando o que está acontecendo. Ok? Então, esse é o preâmbulo que eu queria dar para vocês antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os 7 níveis de consciência
é um modelo criado por um consultor e escritor britânico chamado Richard Barrett, e aproximadamente há 20 ou 25 anos atrás, ele criou esse modelo para entender qual o nível de consciência de pessoas, grupos, organizações e países. E ele criou um modelo de interpretação, como é que eu entendo qual é o nível de consciência de pessoas, grupos, organizações e países. E ele partiu, para criar o seu modelo, ele partiu do modelo mais antigo, né, década de 50, 60, criado por Maslow, da hierarquia de necessidades. A hierarquia de necessidades, acredito que todo mundo, de alguma forma, já olhou, já estudou, né? Alguns até aprofundaram bastante esse assunto. E o que o Maslow fala é que existem duas necessidades principais. A primeira, na base da pirâmide, ele chama de necessidades básicas ou deficientes. Fisiológica, segurança, amar e pertencimento e autoestima. E o que ele descobriu é que você só consegue se autorrealizar, significa expressar todo o seu potencial, e isso ele chamou de autorrealização, se você antes conseguir satisfazer essas necessidades básicas. Né? Próximo. O que o Richard Barrett fez foi traduzir a hierarquia de necessidades por níveis de consciência. Então, ele traduziu o que o Maslow chamou de necessidades básicas e de autorrealização em níveis de consciência, os 7 níveis de consciência criados por Richard Barrett. E agora eu vou descrever para vocês cada um deles. Aqui na base da pirâmide você tem o nível de sobrevivência, em que o foco é segurança financeira, saúde, bem-estar físico, tá? Tudo aquilo que contribui para o bem-estar físico do indivíduo. No nível 2, relacionamento, o foco é pertencimento. O que eu preciso fazer, que comportamentos e valores eu preciso apoiar para me sentir bem com as pessoas, para me sentir parte de um grupo, família, amigos, colegas de trabalho e assim por diante. O terceiro, autoestima, o foco é valor próprio. O que eu posso fazer, que comportamentos eu preciso desenvolver para sentir esse bem-estar em relação a mim mesmo, né? Sentir que eu tenho valor, que aquilo que eu faço tem valor. Essas 3 dimensões, sobrevivência, relacionamento e autoestima, compõem, então, o que Maslow chamou de necessidades básicas. O que não tinha no modelo do Maslow é o 4º estágio de consciência, que o Richard Barrett chamou de transformação. Transformação é o momento em que você busca as raízes mais profundas da sua identidade. Você começa a se perguntar, quais são as minhas crenças? Como é que eu desenvolvi essas crenças? Quantas dessas crenças são minhas e quantas foram copiadas, né? Seja na família, depois na escola, depois na sociedade, depois nos grupos com quem eu convivi. Então, a transformação é o momento de resgate. É você começar a entender quem você realmente é e aquilo que é importante para você. No nível 5, coesão interna, o foco é descobrir o significado pessoal da sua vida e do seu trabalho. Aqui entra em jogo a questão do propósito. Hoje em dia, muitas pessoas têm falado sobre a importância do propósito. E não há dúvida, uma vida sem propósito é uma vida vazia, uma vida sem sentido. Então, conhecer o seu propósito, identificar o seu propósito, trabalhar, investir no seu propósito pessoal, é uma grande ferramenta para você lidar, principalmente num momento como esse de crise. As pessoas que não têm um propósito pessoal e profissional claro, nesse momento sofrem mais. Por quê? Porque o propósito dá uma direção. E é uma direção que vem de dentro, não vem de fora. Então, quem já sabe qual é o seu propósito, qual é o significado da sua vida, ele está mais protegido, né, desse caos que está acontecendo no mundo externo. O 6º nível de consciência, Richard Barrett chamou de fazer a diferença. O foco aqui é colaboração com pessoas, grupos e organizações que tenham
um propósito similar ao seu. Se eu focar no meu propósito e trabalhar sozinho, eu vou alcançar 10, 20, 30, talvez 50 pessoas. Mas se eu me juntar a pessoas e organizações, instituições que tenham um propósito similar ao meu, opa, aqui eu estou juntando forças, isso se chama sinergia, né? Sinergia é quando a gente junta forças de pessoas que estão indo na mesma direção. Isso é importante, tá? Não adianta se juntar pessoas que não estão na direção que você está indo, aquilo que você acredita, né? A gente chama isso de encontrar os iguais, né? Então, você faz a diferença no mundo quando você encontra os seus iguais, alinha o seu propósito com o propósito dessas pessoas. Os valores também são muito importantes nesse momento, e um grupo de pessoas foca no mesmo propósito, no mesmo projeto. Isso tem uma força extraordinária. A gente está vendo várias campanhas na internet nesse momento em que pessoas que estavam trabalhando sozinhas, né, com o seu projeto de ajudar tal pessoa, tal grupo, tal organização, tal escola, tal hospital, de repente se juntando e trabalhando juntos. O que acontece? Uma coisa incrível, que é energia criativa dirigida na mesma direção. Isso tem um poder transformador enorme. 1 mais 1, nesse nível de consciência, não é 2. 1 mais 1 é 3, 4, 5, 6. Né? Porque a gente se ajuda mutuamente e, principalmente, a gente soma esforços, soma ideias, soma nossa criatividade em busca de soluções que tragam benefício para a comunidade, para a sociedade. E, por último, servir. Serviço à humanidade e ao planeta. Esse é um estágio de consciência muito elevado, mas todo mundo tem o potencial dentro de si para exercer o servir. Ele geralmente ele vem numa idade um pouco mais avançada, né? Uma pessoa que está com 20, 25, 30 anos ainda está buscando formar uma família, ainda compete, né, para realmente crescer dentro do trabalho, e está tudo certo, não tem erro nenhum. Mas chega um momento em que você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu vim aqui para quê? Né? Só para ganhar um salário, formar uma família, ter a segurança da minha casa? Será que é só isso? E, obviamente, muitas pessoas descobrem que não. Isso é só um pedaço da história, né? E é um pedaço que a gente vive na primeira metade da vida. Na segunda metade da vida, a tendência é você começar a trabalhar no nível 5, 6 e 7. Se você tiver sorte, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês por quê, tá? Então, esses são os 7 níveis de consciência, e é a partir deles que a gente mede o que é importante para uma pessoa, o que é importante para um líder, para uma equipe, para uma organização e mesmo para um país, com base nessa descrição desse modelo. Tá? Valores. Vamos definir valores. Se vocês perceberam ali no modelo dos 7 níveis, cada nível de consciência ele é caracterizado por um grupo de valores, né? Mas o que são valores? Um método eficaz para descrever nossas motivações individuais e coletivas e aquilo que é importante para cada um de nós. E os valores podem ser tanto positivos quanto potencialmente limitantes. Exemplos de valores positivos: confiança, criatividade, paixão, honestidade, integridade, clareza. Exemplos de valores potencialmente limitantes: poder, culpar, ganância, status, ser gostado. O que diferencia esses 2 grupos de valores? Acho que fica bem claro que eles são bem diferentes, eles têm qualidades diferentes, né? Os valores positivos, eles geralmente estão apoiados pela confiança, né? Criatividade, honestidade, integridade, clareza, todos eles têm por trás confiança. Já os valores potencialmente limitantes, como poder, culpar, ganância, status, ser gostado, tem por trás o quê? O medo. O medo que o indivíduo carrega
em relação a não conseguir alcançar ou realizar alguma coisa. Só queria, Gerson, que você desse um passo atrás para eu mostrar um exemplo de valores positivos e potencialmente limitantes lá no modelo dos 7 níveis. Se você pegar aqui na base da pirâmide de sobrevivência, olha o valor positivo. Criar um ambiente seguro para si e para os outros, né? Que são significativos para você. E exemplos de valores limitantes. Controle excessivo, ganância, centralização e assim por diante, ok? Então, até o 3º nível de consciência, você tenha tantos valores positivos quanto potencialmente limitantes. Por quê? Porque na base da pirâmide, a gente traz medos que vêm da nossa história pessoal. E eu queria mostrar para vocês agora quais são esses medos que a gente carrega dos nossos primeiros anos de vida. Tá? Esse aqui pode pular, eu vou mostrar mais no final. Pode pular esse também. Isso. Ok, esse da criança. Um anterior, Gerson. Isso. Como é que a gente desenvolve as competências para poder lidar com as várias situações da vida? Obviamente que a gente passa, nos primeiros anos de vida, por várias experiências, né? E essas experiências nos ensinam como lidar, por exemplo, com a questão da sobrevivência. Como é que o bebê sobrevive, né? E essa é uma experiência que a gente tem geralmente entre 0 e 2 anos. O foco do bebê de 0 a 2 anos é permanecer vivo. E para ser bem exato, é inclusive anterior a 0 anos. Durante os 9 meses de gestação, nós também estamos ameaçados pela sobrevivência, não é? Então, se a mãe tem algum problema durante a gestação, a vida do bebê está sob ameaça. E tudo isso é percebido por esse corpo muito sensível e ele guarda essas imagens, essas experiências no subconsciente dele, no corpo e na mente. Nesse nível de consciência, a busca do bebê é satisfazer as necessidades fisiológicas e nutricionais. Se os pais têm uma qualidade de vida boa, então têm condições financeiras para ter uma vida confortável materialmente. Se os pais são maduros emocionalmente, se os pais entendem as necessidades dessa criança de 0 a 2 anos, existe pouca chance dela desenvolver alguma crença limitante ligada à sobrevivência nesse período. E isso já é uma bênção, tá? Então, você não carregar histórias muito difíceis, traumas, 0 a 2 anos de gestação, já é uma experiência que eu diria, você já ganhou na loteria. Porque a maioria das pessoas carrega algum tipo de experiência ou de abandono, ou de rejeição, ou de não estar sendo amamentado, cuidado, né, fisicamente, de forma adequada. Então, bebês que têm problemas durante o nascimento e tem que ficar numa ala separada do hospital, já vive uma experiência, né, de separação, né, que depois, anos mais tarde, a pessoa pode relembrar como uma experiência de rejeição. Tá? Então, de 0 a 2 anos, na dimensão da sobrevivência, já existem vários desafios para muitas pessoas. E quais são as consequências desses desafios? Nós criamos, né, quando as condições não são ideais nesse período da nossa vida, nós criamos e reforçamos uma crença chamada eu não tenho o suficiente. Ou eu não terei o suficiente. É difícil a gente identificar isso, né, da forma que está escrito aqui. Mas eu vou dar alguns exemplos de comportamentos que são expressão dessa crença. Quer pôr o próximo, Gerson? Por exemplo, que comportamentos reativos a gente tem quando a gente está preso à ideia de que a gente não tem ou não vai ter o suficiente? Seja em termos financeiros, seja saúde, segurança física, material, nós estamos falando aqui. Controle excessivo, precaução excessiva, centralização, então um líder centralizador, uma pessoa, um líder autoritário,
uma pessoa que evita riscos ao máximo, uma pessoa gananciosa que quer tudo para ela, a insegurança do emprego, foco no curto prazo, impaciência. Olha aqui, quantos comportamentos que estão ligados àquela crença. Eu não tenho ou não terei o suficiente. Agora, olhem para a situação que nós estamos vivendo. Já havia pessoas com dificuldades financeiras antes, tá certo? A gente sabe que, eu não tenho a estatística, mas eu diria assim, tinha uma parte do povo brasileiro que já estava numa situação muito difícil, praticamente miséria. Tinha uma parte que eram os remediados. E uma parte que estava bem, estava segura, se sentindo bem. Nesse momento, uau, todo mundo caiu, né? Até quem estava se sentindo firme, seguro, de repente, foi para onde? Foi buscar, né? Se você tem essas crenças no teu subconsciente, elas vêm à tona agora. Então, essa situação externa é um teste para você perceber quais são as crenças limitantes que você carrega dentro de você. Olha que interessante. Então, essa situação não é só para ser vista como uma punição ou azar. É também uma oportunidade de você perceber como você pensa numa situação de crise. Quais são os pensamentos mais comuns que vêm à sua mente quando você está numa situação de crise? E eu posso dizer para vocês, com certeza, que não são muito positivas. E uma das fontes são memórias, situações de 0 a 2 anos, em que a questão da sobrevivência foi ameaçada de alguma forma, tá? Ou de uma forma mais sutil, ou de uma forma mais forte, tá? Então, esse é o primeiro dado. Olhe para esse momento e veja se não existem crenças de carência financeira, medo relacionado à questão financeira e de saúde, tomando conta da tua mente, do seu subconsciente. Essa é uma dica de que provavelmente existe alguma experiência do passado que ainda não foi assimilada. Tá? Próximo. Quais as decisões que a gente toma quando a gente está nesse estágio de consciência? As nossas decisões são baseadas no instinto, né? O instinto básico de sobrevivência, ele está apoiado numa reação que a gente chama de lutar e fugir, fight, flight, response. Acho que a maioria de vocês conhece, né? Acho que os médicos estudaram muito isso. E ele nasce do cérebro mais primitivo, o cérebro límbico. Então, quando você vive uma situação real de sobrevivência, o cérebro límbico, ele atua e ele vem para tentar te ajudar. Como? Ele te dá 3 opções. Fight, se você achar que o seu inimigo é mais fraco que você, então lutar, você vai para cima dele. Fugir, flight, se você achar que o inimigo é mais forte que você. Ou freeze, que é a pior opção, que você fica congelado, você não faz nada. Né? Se você estiver no meio de uma savana e você congelar, acabou, não tem chance. Então, essa é a decisão mais instintiva, mais antiga e também a que oferece menos possibilidades de você criar uma decisão adequada ao que está acontecendo. Não sei se vocês sabem, mas esse cérebro primitivo, ele não consegue diferenciar uma situação real de ameaça à vida de uma imaginação. Então, se você imaginar que a sua vida está ameaçada, ele interpreta como sendo uma realidade. O que ele faz? Ele ativa essa parte do cérebro, mesmo quando não precisa. E a pergunta é, quantas pessoas estão à mercê desse cérebro instintivo nesse momento? Quantas pessoas não estão sendo ameaçadas nesse momento fisicamente, mas imaginam que estão, ou imaginam que isso vai acontecer, e aí esse cérebro toma conta e começa a despejar no corpo uma quantidade enorme, né, de elementos que geram estresse, né,
o cortisol, por exemplo, né? E outras substâncias que, ao invés de ajudar a pessoa a lidar com uma situação difícil, coloca a pessoa numa situação ainda mais difícil, né? Então, esse é um tema importante. Quantos de nós estamos sendo dominados pela decisão baseada em instintos? Próxima. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Segundo estágio, conformidade, de 3 a 7 anos. Esse é um período em que o foco da criança é se sentir segura. Como? Satisfazendo as necessidades de amor e pertencimento. Eu não vou entrar em detalhes, aqui tem um mundo, né? Os psicólogos praticamente estudam esses anos que são os mais importantes na formação da identidade, né? Então, eu não vou entrar muito, mas só queria dizer que quando a criança não se sente segura e quando as necessidades de amor e pertencimento não estão sendo atendidas nesse período de 3 a 7 anos, ela desenvolve uma crença limitante que é: eu não sou amado o suficiente. Há muitas pessoas que carregam essa crença dentro de si, muitas vezes sem perceber. Mas o comportamento deixa claro. Então, o próximo, quando eu estou dominado por essa crença, a minha tendência é culpar os outros por não estar se sentindo, por não ser amado. A necessidade muito forte de ser gostado, então eu faço qualquer coisa para ser gostado. Eu manipulo as pessoas e situações para obter o que eu preciso: amor, respeito, reconhecimento. Carência emocional, estou sempre pedindo algo de alguma pessoa. Insegurança no relacionamento e exigência, tá? Então, esses são alguns comportamentos reativos que nascem daquela crença anterior. Próximo. Qual é a decisão? Que tipo de decisão a pessoa toma quando ela está nesse estágio? A gente chama de crenças subconscientes. A referência ainda é o passado, mas é o passado pessoal, já não é mais o passado da espécie. Você não tem tempo de pensar na resposta, na decisão, ela acontece de uma forma automática. Só mais tarde é que você tem consciência do que aconteceu e dos efeitos. As duas primeiras, você só descobre o que aconteceu depois de você ter agido, ou reagido nesse caso. E muitas vezes o estrago é razoavelmente grande, né? Tem que se desculpar com as pessoas, você tem que voltar e falar: puxa, me comportei mal, tive uma reação ruim para aquela situação. Isso para quem está um pouco consciente, né? Porque tem gente que nem isso faz, né? Próximo. Diferenciação, 8 a 19 anos, é o período da adolescência. Esse é o período em que o adolescente está buscando a identidade própria. Ele quer ser ele mesmo, ele quer ser diferente da família, né? Os pais não entendem isso e querem que o adolescente fique perto, e o que ele mais quer é ficar longe. Acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Ele quer estar com seus colegas, ele quer estar junto com um grupo com quem ele tem um conjunto de crenças e valores similares, né? Então, esse é o período da diferenciação. Como é que ele busca isso? Através dos esportes, dos estudos, ou até o negativo, né? Se diferenciar por ser o pior aluno da classe, por ser o bagunceiro, mas de qualquer forma também é um processo de diferenciação. Se ele não consegue lidar bem com esse estágio, ele chega e desenvolve a próxima crença, que é: eu não sou o suficiente. Essa é uma crença que eu diria que praticamente ela é coletiva, né? Eu já fiz centenas de trabalho dentro de empresa, usando essa metodologia, com líderes de todos os níveis, líderes alguns com sucesso incrível, mas quando chega uma situação difícil como essa que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas acredita que elas não são competentes o suficiente, ou elas não são o suficiente para lidar com aquele desafio, aquela situação. Essa é uma crença que vem lá de trás, de 8 a 19 anos, tá? Uma crença ligada ao processo de diferenciação que não foi completado de forma adequada. Próximo. Quais são os comportamentos que nascem daqui? Complacência, arrogância, busca da imagem, busca de poder, status, autopromoção, falta de confiança. Esses são os comportamentos que são consequência da crença: eu não sou o suficiente.
qual é a decisão, a tomada de decisão nesse caso? A gente usa as crenças conscientes para tomar a decisão. A referência ainda é o passado, só que aqui existe um tempo interno para você tomar uma decisão. Você imagina como é que você vai tomar a decisão, você tem tempo para conversar com uma outra pessoa, se aquela é a melhor decisão ou não, e obviamente que ela é melhor do que as anteriores, né? Você consegue refletir sobre a decisão que você vai tomar. O ideal é que a maioria das pessoas entre 20 e 39 anos chegasse ao estágio de individuação, o jovem adulto. Nesse estágio, a busca é libertar-se dos seus medos para ser quem você é. Aqui é o momento de você rever todas as crenças que você tem sobre todos os assuntos, né? Relacionamento, dinheiro, família, Deus, espiritualidade, corpo. E olhar para dentro e dizer, essas crenças são minhas ou eu recebi essas crenças e nunca investiguei? Principalmente as crenças que estão apoiadas naqueles 3 medos, lembram? Eu não sou o suficiente, eu não tenho o suficiente, eu não sou amado o suficiente e eu não sou o suficiente. Então, a individuação é o processo de se tornar quem você é. Ele satisfaz a necessidade de liberdade e autonomia. Ótimo, Gerson. Então, os 3 medos que impedem a individuação. E a individuação é justamente o processo que ajuda você a ter autoconfiança para lidar com o momento de crise que nós estamos vivendo nesse momento. Então, você vai perceber uma grande diferença entre pessoas individuadas e pessoas não individuadas. As pessoas individuadas, elas estão refletindo, elas estão olhando para a situação, elas estão olhando possibilidades e elas não se desesperam. Não se desesperam. As pessoas que ainda não se individuaram, que estão presas nessas 3 crenças, elas têm grande chance de ser dominado pelo mundo externo e entrar num colapso, depressão, alguém falou, né, em uma pergunta, ficar deprimido, ficar triste, ficar desesperado, ficar com raiva, os estágios do luto, né, que o Gerson trouxe. Então, existe uma grande diferença na forma como você lida diante de uma crise de pessoas que se individuaram e pessoas que não se individuaram. E aqui vem uma mensagem importante. Esse momento é um convite para que o maior número de pessoas se individua. O maior número de pessoas que investam no processo de individuação. Por quê? Porque em situações normais, as pessoas, a maioria, não topa. O processo de individuação não é fácil. Olhar para dentro, olhar para as nossas crenças, olhar para nossos medos, não é um processo fácil. E aí a gente fica tentando evitar ele, né? Evitando. Não, depois eu faço um coaching, depois eu faço terapia, depois eu leio aquele livro que já me recomendaram. Só que não acabou o tempo, meu amigo. O tempo para deixar para o futuro acabou. Ou você faz o processo de individuação agora e resgata quem você é, né, se libertando dos condicionamentos desnecessários, não os necessários. Tem condicionamentos que a gente recebeu que são bons. Ajuda a gente a lidar com o dia a dia, né, pagar conta, fazer as coisas do dia a dia, mas tem muitos condicionamentos que não ajudam. E nesse momento você precisa saber quais são eles. Se você não souber, você vai tropeçar. Cada condicionamento do passado, principalmente condicionamentos baseados em medos, que nunca foram investigados, nesse momento eles vão desafiar você. Nesse momento eles vão levar você para um buraco dentro da mente e dentro da dimensão emocional que vai ser bem difícil de sair. Bem difícil mesmo. Por isso, muitas pessoas deprimidas para baixo, né? Porque elas não fizeram o processo de individuação. Infelizmente. Mas como eu estou dizendo, tudo que está acontecendo é para ajudar o maior número de pessoas a fazer o processo de individuação, reconhecerem que elas são, para poder lidar com essa situação com tranquilidade, paz de espírito. Por quê? Porque nenhuma decisão clara, sábia, inteligente vai sair de um estado mental confuso,
estressado, enraivecido ou deprimido. Não vai. Então, a gente precisa do máximo de pessoas, nesse momento, que tenham ou já vivido a individuação ou estão vivendo, para terem clareza mental e emocional para buscar as melhores respostas. E elas estão na nossa frente, tá? Não é muito difícil. Você só precisa aquietar sua mente, tranquilizar o seu mundo interno, para você perceber qual é o desafio que está diante de você, porque cada um tem um desafio coletivo, mas cada um também tem o seu desafio individual, tá bom? E para você perceber isso, você precisa tranquilizar, você tem que ficar mais tranquilo. E aí o processo de individuação vai ser fundamental, tá? Então, no final, gente, estamos chegando, 9 horas, acho que tem mais 5 minutos, pode ser, Augusto? Mais 5 minutos? Então, vamos lá, Gerson, manda bala. Vamos falar agora do processo de domínio pessoal. Como é que eu faço o processo de individuação? Como é que eu me liberto dos medos? Primeiro, olhando a definição do domínio pessoal. A capacidade de gerenciar com sucesso as necessidades básicas. Sobrevivência, relacionamento, autoestima. Se eu sei como lidar com as necessidades básicas, eu não fico desesperado. Eu sei que eu tenho recursos para lidar com essa situação da melhor maneira possível. E o domínio pessoal permite você se tornar viável, independente em seu contexto de vida, independente do que estiver acontecendo. Mais umas dicas sobre domínio pessoal. Tem mais um, já vamos direto, então. Agora vamos para a metodologia, tá? Eu queria mostrar para vocês quais são os passos, os estágios do domínio pessoal. Então, se você já está numa situação difícil, estressada, né? Você está numa reunião que as coisas não acontecem, ou você está lá no hospital e vem uma situação difícil para ser resolvida, uma urgência, falta de material cirúrgico, um colega que deveria ter vindo e não veio, né? Essas situações que acontecem só de vez em quando, né, Marcos? Muito raramente, né? Essas situações acontecem. Mas quando ela acontecer, primeira coisa, ganhe consciência do que você está sentindo. Esse é o primeiro passo. Porque se você não ganhar consciência do que você está sentindo, ou você vai explodir logo, logo, ou você vai congelar. Você vai ficar segurando aquela emoção, né, para não expressar, mas não conseguindo expressar a emoção, também não vem clareza do que fazer, né? Então, explodir não adianta, congelar também não adianta. Então, primeiro passo, identifique qual é a emoção e tente liberar. Mas liberar significa de forma construtiva, tá? Não é para dar pancada, sair dando ou gritando no meio do corredor, isso não é positivo. Então, trabalhar a respiração, fazer caminhadas, escrever o que você está sentindo num pedaço de papel. Vale tudo aqui, tá? Tem várias abordagens que você pode fazer, estando na situação estressada ou depois que ela passou, né? Eu gosto, por exemplo, eu trabalho muito respiração. Quando estou num momento difícil, eu me conecto com a respiração. Por quê? Porque se você se conectar com a respiração, você se conecta diretamente com a mente. Então, quem controla a velocidade, a agitação da mente é a respiração. Se você está com a respiração ou ofegante ou completamente contraída, isso vai ter um efeito ruim sobre a sua mente. Então, primeiro passo, use, por exemplo, técnicas de respiração, né? Acho que o Gerson falou um pouquinho disso no como cuidar do corpo, né, na primeira fase da palestra. Segundo, ative o observador interno. O que é observador interno? É a consciência. Você não consegue perceber seus pensamentos? Como é que você sabe que você teve um pensamento? Você tem uma consciência. A consciência te mostra, opa, olha o pensamento que eu estou tendo. Sentimento, sensação, percepção, mesma coisa. Através da tua da consciência do observador interno, você é capaz de mapear o que está acontecendo dentro de você. Pensamentos, sentimentos, sensações, percepções. Você não controla nem os pensamentos, nem sentimentos, nem sensações
nem percepção. Mas você é capaz de lembrar que você é a consciência e ao observar tudo isso acontecendo dentro de você, você simplesmente deixa isso acontecer sem se identificar. Esse é o observador interno, testemunha imparcial de tudo o que está acontecendo. Tem uma metodologia para isso, mas não dá tempo de falar hoje, vai ficar para um próximo encontro, tá? Identifique seus sentimentos, nomeie os sentimentos. Uma coisa muito interessante, quando você escreve, dá nome aos sentimentos, você já está conseguindo olhar os sentimentos de fora, uma certa distância. O que significa? O sentimento tem menos poder sobre você. Então, se você está numa reunião e sentindo raiva porque alguém está compartilhando uma opinião que você não aceita, olhe para aquela raiva e fala, opa, estou sentindo raiva, o que está acontecendo? De onde está vindo essa raiva? Né? Em que parte do corpo eu sinto essa raiva? Só de você fazer essas perguntas, já desanuvia um pouco, não é? Identifique os seus pensamentos. Nossa, essa é fundamental. Se você ainda não sabe, eu vou contar um segredo. A maioria dos nossos pensamentos são julgamentos. 80% dos nossos pensamentos são julgamentos. A gente julga quando uma situação não está dando certo, né? A gente ou julga o outro, ou julga a situação, ou julga a si mesmo. Qual é o resultado? Impotência. Você se sente impotente. Por quê? Porque o que tira você do estado de estagnação, de impotência, é a responsabilidade. Em inglês, responsibility, a habilidade de responder. Então, quem está culpando o outro ou se culpando, não está colocando energia no lugar certo, né? Não está colocando energia no lugar certo. Se você parar de culpar e buscar se perceber qual é a sua responsabilidade na situação, você já mudou a energia da situação. Você já começa a dizer, opa, então o que eu tenho que fazer? Se eu sou corresponsável por essa situação, o que cabe a mim? Isso é muito importante nesse processo. Identifique os seus medos. Eu falei dos 3, né? Eu não tenho o suficiente, eu não sou amado o suficiente e eu não sou o suficiente. Veja nas diferentes situações de estresse do seu dia a dia, qual desses medos aparece com mais frequência. Se você fizer um pequeno diário, você vai descobrir rapidamente que pelo menos um deles é muito frequente. Né? É o teu amigo entre aspas, né? Que fica constantemente no teu ouvido, colocando coisas na sua cabeça. Identifique as suas necessidades. Quais são as necessidades que não estão sendo atendidas naquela situação? Cooperação, comprometimento, respeito, confiança, né? Se você identificar a necessidade, você vai identificar por que você está estressado. Essa também é uma excelente dica. Né? Por que eu estou estressado? Porque alguma necessidade importante para mim não está sendo atendida. Identifique as suas crenças. Não é tão fácil. Depois que você escreveu tudo isso, com um pouco de ajuda, e a gente vai mostrar num próximo encontro, como você pode identificar as suas crenças limitantes. Como em situações de estresse, conflito e frustração, o mais desafiador não é a situação externa, mas é a crença limitante que emerge quando você está lidando com essa situação. E questione a sua crença. Tem uma metodologia também que a gente vai mostrar para vocês como é que você pode investigar a crença limitante e tirar o poder que ela tem sobre você. E a última parte, se tiver outra pessoa envolvida, investigue as necessidades da outra pessoa. Ao invés de você dizer primeiro o que você precisa do outro e por que você precisa, pergunte para ela primeiro. O que você precisa nessa situação? O que está faltando? Se você recebesse isso que você está pedindo, o que aconteceria? Comece pelo outro, não comece por você. Se você fizer isso, 50% da animosidade no relacionamento já cai. Por quê? Porque a gente não faz isso. A gente não se preocupa com a necessidade do outro. A gente está tão focado na nossa que a gente não consegue olhar a necessidade do outro. Depois, comunique a sua necessidade, cheque o que está faltando para você e aí crie um diálogo. Nesse diálogo, você vai tentar negociar a melhor solução para as duas partes.
Às vezes é possível encontrar uma solução que atenda 100% as duas partes, às vezes não. E às vezes 50%, 50% já é melhor do que nada, ou um tendo tudo e o outro não tendo nenhum benefício dessa relação. Ok? Então, essa é a última parte, os estágios de domínio pessoal. Acho que é isso, né, Gerson? Essa é a parte teórica. Isso. Eu queria agradecer a participação do Roberto Zimmer e parabenizar pela palestra excelente, muito comentada aqui. E também pedir a todos que podem enviar perguntas e nós estaremos fazendo a classificação aqui das perguntas para fazer ao final da palestra do Marcos Albuquerque, que é o próximo palestrante. O Marcos Albuquerque é o vice-diretor científico da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e ele vai falar sobre bem-estar do anestesiologista em tempos de crise. Ele vai fazer a apresentação. Quando terminar a apresentação, nós iremos fazer os questionamentos que estão sendo colocados aqui online. Tá bom, Marcos? Pode continuar. Gerson, fecha a apresentação, por favor. Gerson. Estou fechando aqui, só um pouquinho. Tá, ok. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Eu gostaria de falar para todos vocês que a SBA, preocupada com o bem-estar do anestesiologista, vem desenvolvendo esse webinar e que ele é o pontapé inicial para que a gente possa dar continuidade mais adiante com um projeto que vai continuar com essa diretoria, e se Deus quiser com as próximas, onde a gente vai focar os aspectos psicológicos do médico anestesiologista. Então, esse projeto se chama Gestão do Eu, e ele já vinha sendo desenvolvido desde o final da diretoria do Dr. Eric, a quem eu agradeço a confiança de ter aceito a montagem do projeto. É uma área que eu tenho muito interesse, na área de desenvolvimento pessoal, de melhoria da qualidade de vida do ser humano e do anestesiologista. E o Dr. Rogean, ao assumir a diretoria, deu pleno apoio para que a gente pudesse continuar esse projeto. Então, mais adiante, vocês serão informados e nós teremos uma formação para as pessoas que vão trabalhar esse núcleo do eu. Então, eu vou falar um pouco, trazer de forma prática para nós o que Gerson e o Roberto falou. Então, como é que a gente pode levar o bem-estar? Nós estamos agora diante de um pandemônio. Nós todos estamos com medo de sair de casa, com medo de voltar para casa, com a incerteza, com o dia de amanhã, não sabemos se voltaremos diante de toda essa situação que estamos vivenciando com essa pandemia do coronavírus. Então, inicialmente, o que nós devemos buscar é tudo aquilo que foi apresentado pelas falas do Gerson e do Roberto. São fatores de proteção. Então, esses fatores de proteção é quem vão nos abrigar e nos dar esse melhor grau de bem-estar e felicidade. Porque quando a gente trabalhar esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio financeiro, esse equilíbrio espiritual, nós vamos gerenciar melhor a nossa saúde mental, financeira e física. Então, nesses próximos minutos, eu vou trazer um pouco para vocês desse ciclo que gere a nossa vida, que são os fatores psicológicos, financeiros e espirituais. Falando especificamente do bem-estar do ser humano, do bem-estar do anestesiologista, nós podemos linkar a nossa vida de duas formas. O Roberto ele falou bem em propósito. Todo ser humano ele devia, ao longo da sua vida, encontrar a sua razão maior,
O propósito não é sentido. O propósito é além do sentido. O propósito é o legado. O que é que eu faço que vai além de mim? O que é que eu vou deixar para o outro? O que o outro está vivendo que me incomoda e que eu posso melhorar a qualidade de vida, a condição para que ele possa ter dias melhores. E a primeira coisa que eu aconselho a todos vocês é que nós temos 2 caminhos a seguir. Nós temos o foco positivo e o foco negativo. Então, que nós, a partir de hoje, depois desse webinar, revisitemos as nossas vidas e busquemos seguir no foco positivo. Esse foco positivo vai nos dar melhores condições de engajamento, vai nos permitir planejar melhor a nossa vida, vai nos levar a uma melhor dedicação, ao melhor desempenho, e tudo isso vai ecoar no florescimento. E esse florescimento é a razão maior de tudo isso, é a razão maior do existir, é a razão maior do ser. Enquanto, se nós continuarmos apenas com foco negativo, nós vamos chegar ao esgotamento, vamos chegar ao burnout, vamos chegar ao suicídio, ao uso de drogas, à alimentação exagerada, ao uso do álcool exagerado. E isso vai nos levar no nosso dia a dia às desatenções, aos medos, vai aumentar a ansiedade. Então, o melhor conselho que eu poderia dar para cada um de vocês agora é que vocês vivam o momento presente. Se nós vivermos o momento presente, nós vamos estar atentos, com atenção plena, buscando vivenciar o melhor que esse momento pode trazer para cada um de nós. E eu creio que o coronavírus veio para nos fazer seres humanos melhores. Porque eu acredito que se um ser humano vive sempre infeliz, vive sempre reclamando, você tem um local para morar, você acorda a cada dia, você está respirando, você tem um trabalho e você sempre se considera infeliz, alguma coisa está errada. Nós precisamos nos reanalisar e buscar encontrar esse equilíbrio para que a gente possa melhorar e encontrar o bem-estar maior da nossa existência. E aí, passando um pouco agora pelos aspectos financeiros, quais seriam os conselhos que eu poderia dar para cada um de vocês nesse momento de crise, nesse momento onde as cirurgias eletivas estão suspensas, onde algumas coisas não podem acontecer? O primeiro conselho que eu dou é que avaliem. Entendam que vocês precisam reavaliar dentro do contexto da vida pessoal e da vida familiar de cada um de vocês. Conheça os seus ganhos e comece a planejar aquilo que você pode cortar. Quais são aquelas gorduras extras? Quais são aqueles gastos desnecessários? Quais são aqueles gastos supérfluos? Porque a partir daí você vai readequar o seu padrão de vida. E, quiçá, depois do corona, nós vamos ser seres humanos mais felizes, mais íntegros, mais realizados, com uma melhor inteligência emocional. Então, um outro conselho que eu dou para cada um de vocês é que façam uma reserva de emergência. Em geral, essa reserva de emergência deve ser calculada pelos menos pelos próximos 6 meses, quiçá por alguns meses a mais, porque nós não sabemos até quando essa epidemia vai acontecer. Então, tentem economizar, tentem investir, mesmo o mínimo possível. Não gastem tudo que vocês ganham no dia a dia, não gastem as suas reservas. Vivam num padrão mínimo, mas um padrão onde você possa se completar como ser humano. Então, priorize pagamentos com cartões de crédito. Com isso, você vai gastar menos, você vai conseguir economizar mais, vai ter um planejamento adequado. Você precisa conhecer todas as informações financeiras e, como eu falei anteriormente, planejar receita e gasto no dia a dia. E uma coisa que eu aconselho a vocês, evitem a estocagem. Não saiam comprando tudo exageradamente, não corram para ter tudo e acumular, porque são energias desnecessárias. Evite a utilização do cheque especial, faça a reserva de emergência, busque informações de créditos em unidades corporativas, algumas regionais,
Por exemplo, a Regional de Fortaleza, a Unimed de Fortaleza, vem dando uma condição de crédito aos cooperados. Procure iniciativas, procure as cooperativas, procure corporações que lhe dê essa melhor segurança que você possa se ancorar. Mas, além de tudo, o conselho maior é que busque o aconchego da sua casa, busque a sua orientação familiar, mude os seus hábitos, adeque o seu padrão de vida, escute mais o seu filho, viva mais a sua existência. E o último tópico que eu queria falar para vocês, eu não estou falando aqui de religião, mas eu estou falando de espiritualidade. Todos os seres humanos precisam acreditar em alguma coisa, pessoal. Nós precisamos acreditar, pelo menos, em nós mesmos. E, ao acreditar, nós precisamos ganhar coragem, praticar esperança. E, como uma bola de aniversário que você amassa, 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 depois ela volta para o seu normal, sejam resilientes. Tudo isso vai passar. Daqui a pouco a gente vai lembrar que o coronavírus foi algo do passado e que nós vamos poder nos abraçar novamente, vamos poder nos encontrar e, quiçá, possamos ter um congresso brasileiro maravilhoso, onde a gente possa sorrir, participar de todas as palestras, participar das nossas solenidades, tenham atitudes subjetivas de paciência. Mas, acima de tudo, nesse momento, eu aconselho, busquem oração, encontre o seu interior, busquem meditar, sonhem com dias melhores, acreditem, tudo isso vai passar. Eu acredito em mim, eu acredito em você, eu acredito num ser humano maior que está proporcionando tudo isso para que conspire em melhores dias para a humanidade. Então, como equilibrar o seu bem-estar nesses momentos de crise? Tudo aquilo que já foi falado pelo Gerson e pelo Roberto. Buscar o equilíbrio emocional, meditar, fazer pausas, momentos de silêncio que vão te revigorar. Busque praticar exercícios físicos, controle os seus gastos, utilize uma alimentação adequada, evite o excesso de jornadas, não fique ansioso para pegar todos os plantões com medo do dinheiro que não vai ter daqui a um mês, a 2 meses. Converse com seus amigos, ligue para alguém, ligue para aquelas pessoas que você confia. Não entre em pânico, eu acredito em você, eu acredito em mim, tudo isso vai passar. E eu gostaria de encerrar com esse painelzinho que vem sendo mostrado no WhatsApp e foi traduzido aqui para o Brasil. Quem eu quero ser durante o Covid? Eu quero permanecer na zona do medo? Eu quero ficar fazendo compras, me irritando facilmente, estocando comida? Ou eu quero crescer? Eu quero ir para a zona de aprendizado? Eu quero começar a ser menos controlador, parar mais de consumir, reconhecer que estamos dando o melhor de nós mesmos? Ou vá além disso, entre na zona de crescimento. Eu desejo imensamente que você encontre o seu propósito. O propósito é nosso maior desafio. Nosso propósito é pensar no outro, é pensar no legado, é o que eu vou deixar para a humanidade, é agradecer, é viver o presente. Então, eu quero dizer para vocês, sabe aquele 1% de chance de dar certo? Eu acredito, vai dar certo. Nós vamos superar tudo isso e daqui a pouco eu encontrarei fisicamente com vocês. E eu deixo para vocês essa frase de um autor desconhecido. Quando você não puder controlar o que está acontecendo, tente controlar a maneira como você responde ao que está acontecendo. É aí que está o seu poder. Meus amigos, o desafio é grande, mas nós venceremos e agora estaremos à disposição de vocês para ajudá-los e após essa crise nos encontraremos e vamos trabalhar esses aspectos psicológicos para melhorar a vida de todos nós anestesiologistas. Muito obrigado. Eu queria só que o Gerson tirasse a tela para que todos aparecessem. Isso.
Eu queria agradecer ao Marcos, uma palestra excelente, e vou até fazer um comentário aqui, Marcos, de uma participante nossa, a Patrícia, que ela disse que no início da sua palestra ficou muito tensa, porque tinha que economizar, não poderia gastar e tudo mais. Mas depois, ao final, ela já ficou emocionada. Tá? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né, para que a gente possa superar essa crise. É uma coisa importante que a gente tem que sempre levar em consideração. Exatamente. Nós temos aqui várias perguntas. Eu vou fazer uma pergunta e vou alternar os questionamentos com o Takashima. E essa pergunta eu faço naturalmente para todos, qualquer um dos três pode responder, e a gente vai dando continuidade. Então, essa primeira pergunta é o seguinte: o que devo fazer para não estagnar em uma das fases negativas desta crise? Você mostrou várias fases, né? Mas o ouvinte aqui quer saber o que ele tem que fazer para não estagnar na fase negativa da crise. Roberto, queres responder? Bom, pode. Quero. Qualquer um dos três pode responder. Eu complemento. Depois a gente vai complementando. Ótimo. O que me vem à mente, a palavra que me vem à mente é resistência. O que segura você dentro daquela meia-lua, né, os estágios do luto, é resistir. Né? E o que significa resistir? Uma parte sua que não está aceitando o que está acontecendo e que quer voltar ao passado. Se você for bem honesto com você, você vai descobrir que tem uma parte sua que não está aceitando o que está acontecendo e quer voltar para o passado. A gente chama isso de resistência. Enquanto você resistir, o fluxo de emoções lá das fases da Kubler-Ross, elas não conseguem caminhar. Você fica estagnado. Você fica preso numa água estagnada. Né? Então, imagine um rio. Flua com o rio. Né? Se despeça do passado, do jeito que ele era. Né? Viva essa experiência agora. Ela é desconhecida, ela é difícil, ela é desconfortável, mas ela vai te levar, para a maioria das pessoas, eu acredito, para um lugar melhor do que antes. Só que para você poder viver esse melhor, primeiro você vai ter que abrir mão daquilo que você conhecia como a sua vida. Então a chave é essa: não resistir, né? E olhar mais profundamente para essa parte sua que ainda resiste e que não aceita a realidade atual. Não é fácil, mas é um ensinamento desse momento. Ok. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Fazer uma consideração. Nós estamos num momento como se estivéssemos dirigindo um carro e a gente entrou numa neblina muito forte e a gente não enxerga a estrada. Nesse momento a gente precisa reduzir o ritmo, que é o que o Dr. Marcos colocou, mas seguir agindo de forma a passos lentos e firmes, né? Para que a gente possa sair dessa situação. Parar não resolve. É como se parasse no meio da caminhada e tem a neblina está aí. Nós precisamos passar por essa neblina, nós precisamos seguir caminho. Então, assim, vem tristeza? Vem. Vem raiva? Vem. Eu não brigo com elas. Eu aceito, eu observo, mas me diferencio dela. Eu sei que eu não sou essa raiva, eu não sou essa tristeza. Brigar não resolve. O que eu preciso nesse momento? Sair do jogo de vítima e algoz. Né? Alguém que é inocente, que é vítima, e alguém que é algoz, que foi que fez isso que está acontecendo comigo. Aqui é um chamado para assumir a autorresponsabilidade. O que eu posso fazer no meio que eu estou, o que me compete. E aí é importante lembrar da inteligência física. Nós precisamos fazer exercício, nós precisamos de movimento. O ser humano precisa de movimento, senão a mente gasta toda a energia e o corpo não gasta. Quando a gente gasta energia no corpo, a gente vai se sentir melhor e vai conseguir enfrentar melhor essa situação. Respirar profundamente é uma outra questão fundamental. Porque senão nós vamos entrar numa respiração curta, que é uma respiração da luta, que é a respiração do guerreiro. Ela vai me tirar a capacidade de escolha. Porque esse inimigo é um inimigo não visto, não é visível esse inimigo. E aí ele repete, eu tenho que ver como eu estou reagindo hoje.
E aí nós precisamos agir para aceitar e ir para o próximo passo, que é justamente construir. Comece a definir o que você quer. Faça planos diários, o que eu tenho que fazer no dia. Faça planos para a semana, planos curtos. Trabalhe com metas curtas, planos do dia. Organize a tua rotina com plano diário, só hoje. E organiza isso, faça o que deve ser feito hoje. Mas cumpra, tenha disciplina, o que você se programou, faça. Não vai vir a motivação, mas a disciplina sim, e a disciplina vem por um esforço. É esse esforço que cada um precisa fazer nesse momento. Ok, Gerson, muito obrigado. Eu queria só lembrar a todos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado na nossa hotpage da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que é coronavírus.sbahq.org. Tá? Então, quem quiser pode, amanhã ou depois de amanhã, já assistir, porque ele vai estar sendo disponibilizado. Eu queria passar a palavra ao Takashima, para que ele faça mais uma pergunta que foi selecionada. Takashima. Certo. É importante dar um feedback para vocês como palestrantes, Roberto, Gerson e Marcos, que no chat, no bate-papo, os nossos participantes, nossos colegas que estão prestigiando esse evento, eles estão comentando, elogiando o nível das palestras e muitos estão relatando que estão encontrando conforto nesse momento de dificuldade. Então, que essas palestras estão auxiliando muito. Obrigado pela audiência de vocês. Roberto, existe uma questão que alguns colegas colocaram, na verdade, eu estou compilando várias perguntas numa questão só, seria de que forma a consciência, porque antes esses colegas não sabiam que havia esses 7 níveis de consciência. A partir do momento em que eles identificam os 7 níveis de consciência e eles conseguem se posicionar nesse nível de consciência e eventualmente eles se posicionam no nível 1 ou 2, num nível reativo, de que forma essa escala pode ser utilizada para alguém que teve conhecimento hoje, para que ele possa utilizar como instrumento de melhora, de evolução? Tá? É um mapa que descreve como a consciência humana evolui, né? Quais as características de cada uma desses níveis de consciência. E ele também tem desafios. Para você passar de um estágio de consciência, tem uma pontezinha que você tem que ultrapassar. A mais importante delas, eu descrevi na minha palestra, é a individuação, que é nível 4. Então, no meio lá da pirâmide de 7 níveis, o nível de transformação, ele acontece quando a pessoa investe no processo de individuação, que basicamente é fazer o trabalho interior para se libertar dos medos e condicionamentos que a pessoa aguarda. Um dado interessante é que essa avaliação era dinâmica. Por exemplo, antes da crise, eu diria que a maioria das pessoas estaria entre nível 2, 3, 4 e 5. Se a gente fizesse uma pesquisa coletiva, eu diria que a maioria das pessoas, claro, muita gente também no nível 1, são as pessoas no Brasil que têm muita dificuldade econômica, que vivem praticamente no limite, né, da miséria, mas as pessoas classe média baixa, nível 2, 3, 4, 5. O que aconteceu agora com a crise? Pum, né? Esses níveis de consciência, eles caíram. A maioria das pessoas agora está lidando com nível 1, sobrevivência, relacionamento e autoestima. Depois que elas passarem por essa crise, ela vai voltar ao estágio em que ela estava, no mínimo. Agora, se ela fez um trabalho profundo nesse período de crise, ela fez um trabalho profundo, né? Meditando, fazendo silêncio, identificando seus medos, aquelas perguntas, né? Sentimentos, pensamentos, medos, necessidades. Ela pode, depois da crise, voltar a um estágio de consciência maior do que ela estava antes. O que significa? O quê? Que você está vendo a realidade de uma forma mais clara, mais ampla, como ela é.
Quanto menor o nível de consciência da pessoa, mais distorcida é a visão que ela tem de mundo. E é por isso que ela encontra tanta dificuldade de se adaptar à realidade. Está claro isso? Quanto mais baixo é o meu nível de consciência, mais distorcida é a interpretação que eu faço da realidade. E quanto mais distorcida é a interpretação que eu faço da realidade, menos capacidade eu tenho de lidar bem com as necessidades básicas: sobrevivência, relacionamento e autoestima. Colocando de uma forma bem crua, se a pessoa acha que é pobre, não estou falando só economicamente, se a visão dela é de escassez, vai faltar, ela projeta isso sobre o mundo. E ela acredita que é o mundo que está criando essa escassez para ela, mas não é. É ela mesma que está criando essa escassez para ela através da sua crença. Mas como ela não sabe que ela está identificada com essa crença, ela fica repetindo histórias baseadas na escassez. Qual é o resultado? Ela vai continuar encontrando escassez na vida dela e se sentindo vítima, como o Gerson falou. Então, os 7 níveis são um mapa, ele ajuda você a identificar onde você está. No momento de crise, todo mundo cai, dentro dos 7 níveis a gente cai mesmo. Através desse aprendizado interno, a gente pode voltar num estado de consciência maior. E tem um instrumento que a gente vai compartilhar com eles, né, Gerson? Que é uma medição gratuita. A gente vai mandar o site para quem quiser, no próximo encontro, em que cada pessoa, cada participante vai poder medir os seus 10 valores principais dentro dos 7 níveis. Avaliação gratuita, e a gente vai mostrar como interpretar essa ferramenta. Muito útil, porque ajuda a ver você, né? Quais são os seus valores principais e qual é o nível de consciência mais importante para você nesse momento da sua vida. Só complementando, Roberto, doutor Taka, por mais muitas vezes que a pessoa tenha, o sentimento sempre é de falta. E aí não importa quanto a pessoa tenha no banco ou em casa. Se ela tem essa crença, ela age e vive como sempre vai faltar. E aí é um sentimento de falta muito grande por não ter trabalhado as crenças. Então, o mapa dos 7 níveis ajuda muito a entender, talvez, essas disfunções que carregamos, que todos nós temos em algum nível. E quanto mais a gente desenvolve a partir do nível 4, mais nós conseguimos vivenciar os momentos de crise sem nos perder na crise. Que é talvez o grande chamado desse momento. É como vivenciar a crise e não me perder na crise. É como passar por isso e ter a resiliência necessária de levar o impacto, mas voltar à forma original e ter a sabedoria na condição da vida. Isso só vem na prova, que é o que nós estamos passando agora. Ok. Eu queria, já chegando aqui ao final do nosso webinar, colocar mais 2 perguntas, 2 questionamentos. Eu vou fazer mais um questionamento e eu gostaria que, a seguir, o Takashima fizesse também o questionamento final para a gente encerrar dentro do limite que nós nos propusemos aqui. Então, tem uma pergunta interessante aqui, que é o seguinte: qual a orientação para quem sai de casa já no limite do medo de enfrentar essa pandemia? Pode começar com o Roberto aí. É simples, eu vou repetir, é olhar para o medo e perceber que você não é ele. Esse medo está passando pelo seu corpo, mas se você estiver como observador do medo, você vai perceber que ele não é você, né? E, de uma forma muito interessante, se você continuar só observando o medo e respirando dentro dele, ele gradativamente dissolve, ele vai perdendo a força. Até o momento em que você não sente mais a influência dele. Ele é criado pelo subconsciente. Esses medos são reflexo de pensamentos negativos que você tem no seu subconsciente e que, com essa situação que a gente está vivendo, esses pensamentos, obviamente, têm mais influência, têm mais força, né? E se você não estiver atento, ele começa a contar uma história negativa e a história negativa gera medo. Então, para você sair do círculo vicioso do medo, você tem que perceber qual é o pensamento que está gerando medo, qual a história que ele está contando, e olhando de fora e dizer, isso não sou eu.
né? Deixar passar, deixa passar. Você vai perceber que todo medo é ilusório, todo o medo é criado pela mente. Não tem nenhum medo que não seja criado pela mente. Ok, obrigado pela resposta. Eu queria passar a palavra para mais algum palestrante, o Marcos. Então, nós somos mais fortes do que o medo. Nós temos forças de virtude e caráter. E tudo isso que o Roberto falou aí é importante porque o desafio de vencer o medo é você não incorporar esse medo dentro de você. Então, você tem que, ao se confrontar com o medo, você acreditar que você é mais forte do que ele. E aí você foca naquelas características positivas, como eu falei lá, para entrar no seu bem-estar. Lembra que eu falei no bem-estar, no foco positivo e no negativo? Então, você começa a encontrar esse engajamento, essa força maior que te leva ao propósito para você desvencilhar o medo. E uma técnica muito importante é a técnica da respiração. A técnica da respiração é super importante para você se tranquilizar, para você... teve uma pergunta aí que eu vi que uma pessoa perguntou o que eu faço para não ter raiva. Toda vez que você tiver raiva, você conta até 10, respira fundo mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, que a raiva vai passar. Ok, Marcos, obrigado. Eu queria passar a palavra para Kashima, que ele tem a última pergunta a fazer e depois nós encerraremos o nosso webinar. Marcos, se a raiva não passar, o CO2 vai baixar, né? Pelo menos isso, né? Marcos, mas tem uma pergunta interessante aqui, acho que pode finalizar, que eu até vou tomar a liberdade de citar o nome do participante, que ele colocou alguns comentários, o Cláudio Arantes, que ele faz a seguinte pergunta, Marcos: como fazer para participar desse projeto? Ele se identificou tanto com o projeto que ele quer participar. O que poderia falar para o Cláudio e para os nossos colegas que estão participando do nosso webinar? Então, meus amigos, esse era um dos maiores sonhos quando eu entrei na diretoria da SBA, era poder trabalhar alguma coisa que pudesse desenvolver essa parte pessoal do ser humano. Não olhar só o anestesiologista como uma pessoa que trabalha, que vive o dia a dia, que volta para casa. Mas a nossa especialidade é uma especialidade onde nós temos um grande risco de alcoolismo, de adição e de suicídio. Então, baseado nisso, eu venho estudando já há algum tempo o ser humano complexo e agora eu estou fazendo uma pós-graduação em bem-estar, psicologia positiva e autorrealização. E aí encontrei Gerson, a história da minha vida, e aí a gente começou a discutir como poder trabalhar. E aí, inicialmente, eu sofri um pouco de bullying, porque a gente criou o núcleo do eu, que hoje a gente evoluiu para a gestão do eu. Então, todos vocês estão convocados, se quiserem participar, nós vamos dar todas as normativas para a construção de um grande exército em busca da transformação de todos nós, de todos os anestesiologistas desse país. Vamos alavancar uma onda de paz para que nós possamos ser transformados. Ok, Marcos, muito obrigado. Alguém mais quer comentar? Só um pouquinho, doutor Rogério, só para rapidinho. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, e se olhar, o bicho some. Né? O medo tem que ser visto como um amigo e não um inimigo. O medo ele nos ajuda a nos prevenir, a ser sensatos, a tomar os cuidados necessários. Esse é um medo saudável, é positivo. Agora, o medo que me paralisa, ele não me ajuda. Então, olhar para o medo vai me dar a condição de saber usar isso para que eu possa me proteger nesse momento. Ele está a serviço de mim, não como um inimigo e algo que me trave nesse momento. Então, olhe para o medo como um amigo que te ajuda a proteger você e a tua família para ter saúde, manter a saúde e poder continuar servindo. Né? Por isso é importante olhar para ele dessa forma. Ok, Gerson, obrigado. Eu queria transmitir também a todos
que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia ela está empenhada 24 horas por dia para tentar melhorar a situação tanto dos colegas anestesiologistas, também da população em geral. Nós estamos participando de recomendações, de notas técnicas e de um material bem rico cientificamente para tentar minimizar os danos e trazer mais tranquilidade para todos os colegas. Isso é uma função nossa, que nós hipertrofiamos mais ainda, principalmente com a criação de uma comissão de enfrentamento ao Covid frente a esse problema aqui no Brasil. Certamente nós vamos vencer essa crise, e uma das coisas que nós temos comentado na diretoria é que o mundo não vai ser mais igual ao que era antes do Covid. Muitas coisas vão mudar, inclusive na anestesia hoje nós já estamos discutindo aquilo que pode ser melhorado em termos de equipamento de proteção individual, de condutas e de organizações que são importantes e que nesse momento tomam a frente para conduzir melhor tudo aquilo que está sendo feito. Então a SBA vai sair fortalecida, as regionais vão sair fortalecidas, e eu espero que essa rede ela possa trazer benefício não só para a categoria relacionada à saúde, mas para toda a população. Então, isso é o que eu queria passar para todos, dizer que a gente tem que ficar tranquilo e observar sempre as recomendações que são emitidas pelas sociedades, pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina. Existem muitas publicações, mas nós temos que focar naquelas entidades que realmente nos representam. Esse é o que eu queria passar para vocês. E agora eu passo a palavra para o nosso vice-presidente, Dr. Takashima, para ele encerrar e dar a sua palavra final também. Muito obrigado a todos. Prezados colegas que prestigiaram esse webinar, realmente pela reação de todos os participantes no bate-papo, no chat, deram um feedback extremamente positivo para a palestra, que nós cumprimos o nosso objetivo. Parabéns, Marcos, parabéns, Roberto, parabéns, Gerson. As palavras realmente foram extremamente importantes nesse momento de ansiedade, de nervosismo, frente a uma situação totalmente nova para todos. Nós gostaríamos de salientar que a SBA está ao lado de cada um de vocês, e esse estar ao lado, como eu falei no início, ele está se traduzindo hoje de uma forma digital, e creio que o webinar tem alcançado esse propósito, esse objetivo. Quinta-feira agora, então, não se esqueçam, teremos mais um evento às 8 horas, com a presença do Dr. Tanaka, de Stanford, doutora Paula Migues, da Espanha, doutora Margarete, que é uma pneumologista, e mais todo o nosso comissão de enfrentamento de crise do Covid-19. Quarta-feira também já está agendado, na outra quarta-feira já está agendado o webinar semanal, com a presença da presidente do ASA, então. Agradeço a participação de todos e que nós possamos enfrentar essa crise de cabeça erguida e com o apoio de todos nós. É por isso que existe a SBA. Muito obrigado.